vive numa situação de miséria tão grande, tão terrível, e por vezes, como nos últimos 20 anos, numa situação de opressão política tão terrível, que dá a impressão que é um milagre viver no Brasil, que esse povo é tão forte, tão poderoso, esse nosso povo mestiço, que é capaz de milagres como esse, de viver, lutar e fazer a festa num país onde o povo é tão sacrificado. No entanto, eu sempre fui otimista em relação ao Brasil. Em qualquer momento, mesmo nos momentos de mais violenta reação, mesmo quando eu me vi preso, mesmo quando meus livros foram queimados em São Paulo e na Bahia, em praça pública, pelo Exército, por militares daquela época, com ata, o que é mais impressionante, com ata. Eu tenho a ata da fogueira em torno de Capitães de Areia e de outros livros meus, no ano de 37. Mesmo então, eu sempre fui otimista em relação ao Brasil e ao povo brasileiro. E eu sou ainda mais nesse momento, quando depois de 20 anos, esse povo extraordinário conseguiu derrotar o sistema de ditadura militar, essa coisa abominável que acontece nos países da América Latina, as ditaduras militares, esses militares incapazes de governar, que sempre conduz o país à ruína, à fome, ao desespero. Agora nós derrotamos esse sistema autoritário, esse sistema ditatorial, e estamos noivando com a democracia. O que é um noivado belíssimo. Olha aí as eleições que nós estamos vivendo neste momento, as eleições para prefeito das capitais. Depois de 21 anos nós vamos votar pela primeira vez para prefeitos da capital. São a festa de noivado do povo brasileiro com a liberdade, com a democracia. Eu sou muito otimista, eu acho que nós vamos para frente e nós vamos ganhar todas as batalhas, e um dia esta riqueza toda do Brasil pertencerá não a um pequeno grupo de privilegiados, mas pertencerá realmente a todo o nosso povo. E nesse dia não haverá mais fome nem opressão. Jorge Amado nasceu a 10 de agosto de 1912, na fazenda Auricídia, no distrito de Ferradas, município de Itabuna, sul do estado da Bahia. Filho do fazendeiro de cacau João Amado de Faria e de Eulália Leal Amado. Com 1 ano de idade, foi para Ilhéus, onde passou a infância. Fez os estudos secundários no Colégio Antônio Vieira e no Ginásio Ipiranga, em Salvador. Neste período, começou a trabalhar em jornais e a participar da vida literária, sendo um dos fundadores da Academia dos Rebeldes. Publicou seu primeiro romance, O País do Carnaval, em 1931. Casou-se em 1933 com Matilde Garcia Rosa, com quem teve uma filha, Lila. Nesse ano publicou seu segundo romance, Cacau. Formou-se pela Faculdade Nacional de Direito, no Rio de Janeiro, em 1935. Militante comunista, foi obrigado a exilar-se na Argentina e no Uruguai entre 1941 e 1942, período em que fez longa viagem pela América Latina. Ao voltar, em 1944, separou-se de Matilde Garcia Rosa. Em 1945, foi eleito membro da Assembleia Nacional Constituinte, na legenda do Partido Comunista Brasileiro, PCB, tendo sido o deputado federal mais votado do estado de São Paulo. Jorge Amado foi autor da lei, ainda hoje em vigor, que assegura o direito à liberdade de culto religioso. Nesse mesmo ano, casou-se com Zélia Gattai. Em 1947, ano do nascimento de João Jorge, primeiro filho do casal, o PCB foi declarado ilegal e seus membros perseguidos e presos. Jorge Amado teve que exilar-se com a família na França, onde ficou até 1950, onde foi expulso.
Em 1949, morreu no Rio de Janeiro sua filha Lila. Entre 1950 e 1952, viveu em Praga, onde nasceu sua filha Paloma. De volta ao Brasil, Jorge afastou-se em 1955 da militância política, sem, no entanto, deixar os quadros do Partido Comunista. Dedicou-se, a partir de então, inteiramente à literatura. Foi eleito em 6 de abril de 1961 para a cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras, que tem um patrono José de Alencar e por primeiro Constâncio Machado de Assis. A obra literária de Jorge Amado conheceu inúmeras adaptações para o cinema, teatro e televisão, além de ter sido tema de escola de samba em várias partes do Brasil. Seus livros foram traduzidos para 49 idiomas, existindo também exemplares em braille e em formato de audiolivro. Jorge Amado morreu em Salvador no dia 6 de agosto de 2001. Foi cremado conforme seu desejo e suas cinzas foram enterradas no jardim da sua residência na Rua Lagoinhas, no dia em que completaria 89 anos. A obra de Jorge Amado mereceu diversos prêmios nacionais e internacionais, entre os quais destacavam-se Stalin da Paz, a União Soviética em 1951, Latinidade, na França em 1971, Nonino, na Itália em 1982, Dimitrov, na Bulgária em 1989, Pablo Neruda, em Rússia, 1989, Etrúria de Literatura, na Itália em 1989, Sino del Duca, na França, 1990, Mediterrâneo, na Itália em 1990, Vitaliano Brancati, na Itália, 1995, Luiz de Camões, Brasil, Portugal, em 1995, o Jabuti, em Brasil, 1959 e 1995, e Ministério da Cultura, no Brasil, em 1997. Recebeu títulos de Comendador e Grande Oficial nas ordens da Venezuela, França, Espanha, Portugal, Chile e Argentina, além de ter sido doutor honoris causa em 10 universidades, no Brasil, na Itália, na França, em Portugal e em Israel. O título de doutor pela Sorbonne, na França, foi o último que recebeu pessoalmente, em 1998, em sua última viagem a Paris, quando já estava doente. Jorge Amado orgulhava-se do título de Obá, posto civil em que exercia no Ilhéaxéu-Poafongá, na Bahia. Tieta do Agreste é um outro entre os mais conhecidos livros de Jorge Amado. Também teve filme, estrelado por Sônia Braga. Além disso, teve uma novela da Globo em 1989, com Beth Faria no papel principal. Foi publicado em 1977. O livro apresenta uma situação dramática clássica, a da mulher que volta rica e poderosa à cidade de onde foi expulsa 26 anos antes, quando ainda era um adolescente. À sua volta estão típicos representantes do interior baiano, lutando pela sobrevivência ou defendendo ou resistindo a preconceitos, almejando pequenas ambições, onde compõe um painel vivo dos conflitos provincianos que antecedem a chegada de sinais de progresso e suas consequências. Gabriela Cravo e Canela foi publicada em 1958. A obra é um retorno ao chamado ciclo do cacau, ao citar o universo de coronéis, jagunços, prostitutas e trambiqueiros de calibre variado que desenham o horizonte da sociedade cacaueira. Na década de 20, na então rica e pacata Ilhéus, desenrola-se o drama que acaba por tornar-se uma explosão de folia e luz, cor, som, sexo e riso. Também adaptado para o cinema e para a televisão, Gabriela tornou-se um mito independente de seu autor, na figura sensual de Sônia Braga, que estrelou a versão para o cinema e a novela na Globo, em 1975. Publicado em 1937, o livro retrata a vida de menores abandonados, os Capitães de Areia, nome pelo qual eram conhecidos os meninos de rua na cidade de Salvador dos anos 30. Escrito em 3 partes, com uma sequência de pseudo-reportagens, o romance é um dos mais lidos de Jorge Amado. Capitães da Areia é frequentemente citado como o melhor romance do autor baiano.
Mar Morto é um romance publicado em 1936. O livro trata do nascimento, vida e morte do personagem Guma, que o autor descreve como sendo uma história que se conta nos cais baianos, uma lenda como ele mesmo diz no final do livro, assim contam os homens do mar. Mar Morto serviu de base para a adaptação da obra de Jorge Amado para a TV, a novela Porto dos Milagres, com Marcos Palmeira no papel de Guma e Flávia Alessandra como sua musa Lívia. Além de Mar Morto, também fez parte da adaptação o romance A Descoberta da América pelos Turcos. A novela teve grande sucesso quando Ele tinha um problema na visão central, não conseguia ler, isso foi todo... Foi o início de tudo, né? Porque um homem que passou a vida lendo e escrevendo, de repente se vê privado disso, eu creio que ele tinha uma revolta com isso, foi muito injustiçado. Então, e não queria nem que ele ditasse, eu escrevesse, ele disse, não quero. Tentei muito, eu, minha filha, mas ele não queria. Eu lia para ele um pouco as notícias de jornal, tudo, mas ele ficava mudo, de olhos fechados. E eu ficava na maior angústia, sempre esperando que ele melhorasse. E nesse tempo, eu escrevi um livro. Quando Paloma viu que eu ia entrar no estado de depressão, ela disse, você tem que ir para o computador e escrever. Traga ele à vida. Nós temos tantos códigos em nossa família, escreva um livro sobre os nossos códigos. E aí eu fui para o computador e escrevi Códigos de Família, histórias alegres, divertidas, que me davam alegria, eu ressuscitava ele, entende? Ele de manhã eu levantava muito cedo e ia para o computador, que fica aqui no quartinho. E quando ele levantava, 9 horas, eu tinha uma enfermeira que vinha com ele, eu sentia os passinhos, chegava na porta, ele parava. Eu disse, estou escrevendo mal de você. Ele dava um sorriso, dizia, vamos tomar café. Quer dizer, ele estava com todas as faculdades, entende? Mas ele não queria falar. Eu inventava jogar cartas com ele. Jogava crapô, que é uma espécie de uma paciência a 2. Um dia eu disse, eu jogo com você, mas não vá roubar. Ele disse, quem rouba é você. Ai, que alegria que eu fiquei. Eu digo, tá vendo? Qualquer coisa era válido para mim. Até que, de repente, ele foi. Já escrevi outro livro depois. Ai, que saudades de Jorge. Esse livro foi escrito por mim, por Paloma e por João Jorge. Cada qual escreveu a sua experiência de vida com o pai. Eu escrevi tudo, desde o começo, desde as coisas, tudo. E voltei a me recuperar, trazendo ele à vida.